Então a Epístola aos Romanos, gente, o slide está meio escuro por causa da luminosidade, mas ela tem 16 capítulos, 433 versículos. Tá? Bom, obviamente destinada à igreja que estava em Roma. Romanos 1,7. Todos os que estáis em Roma. Bom, Roma é simplesmente fascinante. Se você me pagar um café gelado lá na página, eu te dou uma consultoria sobre livros do Império Romano que tem lá, e certamente você não vai sair sem comprar um, porque tem uns materiais muito bons sobre o Império Romano lá. Tem uma série na Netflix também, que ela é meio que misturando com um documentário. Recomendo que assista, porque ela mostra ali os períodos da a República, o Império e assim sucessivamente, tá? Depois a gente vê isso. Então Roma, não é à toa que ela é chamada, apesar de que, claro, esse título cabe a Jerusalém, porque afinal de contas quem vai descer do céu é Jerusalém, a Nova Jerusalém, não Roma, né? Mas ela é poeticamente chamada pelos românticos de a cidade eterna, né? Mas fato é que Roma foi a capital do império mais desenvolvido socialmente do mundo antigo, o qual se adaptava facilmente a várias culturas. Qual é a grande sacada do Império Romano? Ele é plural, ou seja, ele tem uma versão para cada cultura, para cada circunstância, para cada povo conquistado. Claro que existem princípios que eles não abriam mão, como por exemplo impostos, né? Mas em outros aspectos eles tinham uma flexibilidade muito grande, que nada mais era do que uma estratégia para impedir revoltas dos povos conquistados. Então os povos que viviam no Império Romano, que se faziam representar em Roma, Roma na verdade é uma amostra do que era o Império, eles são de várias regiões do mundo antigo, tá? Então Oriente Médio, Palestina, Grécia, Egito, todos aqueles povos mediterrâneos ali, tá? Depois, à medida que eles vão expandindo também para algumas regiões da Europa, por exemplo, Júlio César lá que conquista a Gália, várias coisas assim, mais e mais povos vão se anexando ao Império, tá? Com um rico território que se estendia do Ocidente ao Oriente, o Império Romano foi o centro diplomático e comercial do mundo, com uma população multicultural. Eu achei muito interessante esse desenho aqui, que é um desenho do globo terrestre, apesar de ter alguns que dizem que a Terra é plana, mas eu prefiro continuar acreditando que ela é arredondada, Mas enfim, aqui nesse desenho, vocês estão vendo ali a parte escura. A parte escura corresponde ao Império Romano no seu auge. Então eu gostei e fiz questão de colocar no slide esse desenho para você ter uma ideia em termos de proporção com o resto do mundo, tá? Tudo que está ali, você vê praticamente o mar Mediterrâneo é um lago romano, porque tudo em volta do mar Mediterrâneo era Roma. Então, e não se esqueça que nós estamos falando de uma época em que as navegações entre os povos eram feitas no mar Mediterrâneo, Nós não temos registro de navegações antes
das grandes navegações, em Portugal, Espanha e tal, nós não temos registros de navegações a longas distâncias, né? Então nessa época a navegação, a tecnologia de navegação que a humanidade conhecida era aquela praticada dentro do mar Mediterrâneo, e tudo ao redor do mar Mediterrâneo era Roma. Então você imagina assim, né? Você pegar um barco e cada porto que você chega no mundo que você conhece é do mesmo país, ou o mesmo império no caso, né? E imagina a influência que isso não traz. Então, o que tu ia falar? Sim. Aham. Paulo ou Pedro? Pedro, então. Jope, que é Jafa hoje. Então, é nesse contexto, gente, que Paulo escreve Romanos e envia essa carta a Roma para uma igreja local formada em sua maioria por judeus. Quem eram esses judeus? Os judeus da dispersão. Quando é que essa dispersão aconteceu? No ano 70 depois de Cristo, quando os próprios romanos destruíram Jerusalém e foi o fim do Estado judaico. E também, anteriormente, né? Não se esqueçam que teve gente que não voltou de Babilônia, lembra? Lá do cativeiro. E esse pessoal ficou não só na região ali do Crescente Fértil, como também foram desbravando territórios e se expandindo para outras regiões. Então, desde o período do cativeiro em Babilônia, é que o Senhor, vamos dizer assim, meio que começou a espalhar judeu por tudo que é canto do mundo. Isso é uma estratégia de Deus, né? Muito bem. Então, esses judeus se convertem ao cristianismo na capital do império. Romanos 1,7. A todos os amados de Deus que estais em Roma. Em Roma, a comunidade judaica era expressiva, pelo que a maior parte da igreja local era formada de judeus convertidos, conforme já mencionamos. Devido a isso, os elementos e a linguagem profética da antiga aliança são muito presentes nesta carta. Então, Romanos capítulo 1, versos 2 e 3, diz assim, vamos lá: o qual foi por Deus prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, e com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Faltou um da, né? Depois eu corrijo. Ora, para pagãos, que sentido teria falar em descendência de Davi? Que sentido teria falar de filho de Deus? E que sentido teria falar de sagradas escrituras e profetas? Sentido praticamente nulo. Então Paulo está escrevendo certamente para uma igreja formada por judeus, para os quais todos esses assuntos eram muito comuns já. Ali na foto são as ruínas, não dá para ver bem assim de dia, mas são as ruínas de residências desses judeus, era o bairro que os judeus habitavam na cidade de Roma naquele período, são ruínas. Em Romanos 1,15, Paulo se declara preparado para anunciar o evangelho para os romanos. Vamos ler. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Isso mostra o quê? Que ele escreveu a carta antes de ir. Então, quando Paulo escreve aos romanos, ele ainda não havia estado lá. Depois nós vamos falar mais disso. Datada por volta do ano 57 depois de Cristo, quando Paulo, viajante cidadão romano, ainda não havia visitado Roma,
devido às longas viagens que se sucederam no seu penoso trabalho de anunciar o Evangelho nas províncias orientais do Império, com o propósito de consolidar igrejas. Paulo escreveu a epístola aos Romanos na cidade de Corinto, onde já estava consolidada uma igreja. Então, qual é o modus operandi de Paulo? Paulo tem um padrão. Paulo ia viajando, chegava numa cidade onde não havia igreja, fazia o quê? O mesmo que Jesus fazia, ia na sinagoga. Identificava-se como judeu, frequentava as reuniões da sinagoga. Obviamente todos conheciam a sua fama como rabino. Quem é que vai, né? Receber Paulo na sua sinagoga era a mesma coisa que eu receber o Billy Graham aqui na minha igreja, para um culto, né? Não vou deixar o cara sentado, né? Vou botar o cara para pregar. Então, obviamente, Paulo era chamado a ler e expor as Escrituras. E nesse lance de ler e expor as Escrituras, ele, começando pelo Antigo Testamento, mostrava Cristo, Jesus, como o Messias prometido. Bom, as reações à mensagem de Paulo são as mesmas reações à mensagem de qualquer pregador do Evangelho até hoje: amor e ódio. Você prega o Evangelho, tem gente, inclusive muito crente, né, que ama a sua mensagem e outros vão odiá-la, infelizmente, mas tem. Sempre tem, sempre vai ter. Então na sinagoga surgia, né? Daqui a pouco ia surgir esses dois grupos. O pessoal que abraçava a mensagem de Paulo, conferia com as Escrituras, dizia: não, é verdade, esse rabino aí, esse cara tem razão e tal, e vamos então receber Cristo, arrepender dos pecados e vamos seguir essa linha doutrinária aí dele, né? E outros diziam: não, esse cara é um herege, né? E ele se corrompeu, né? E temos que botar ele para fora daqui. Então, normalmente, depois de um período assim, Paulo era expulso da sinagoga. O que ele fazia? Ia para uma casa. Nessa casa, então, surgia uma igreja, acompanhado daqueles que saíram da sinagoga por aceitarem a mensagem de Cristo, que também eram excluídos junto com ele, né? E aí, então, Paulo, por um tempo, discipulava essa igreja e levantava um líder local. Quando esse líder local estava já, isso não demorava muito, viu? Isso aí era coisa de um ano, tal. Quando esse líder local já estava apto para lidar, pelo menos com as questões básicas da igreja, Paulo orava, abençoava e ia para a próxima cidade. E assim ele vai. E depois, quando ele chegava num determinado momento das suas viagens e voltava, normalmente ele voltava visitando as mesmas cidades no caminho de volta, né, fazendo a vistoria e a consolidação daquelas igrejas. E é por isso então que surge desse movimento, desse trabalho ministerial do Paulo e da equipe. Paulo tinha uma equipe fixa, né, que viajava com ele, né? Silas, Timóteo, depois nós vamos ver outros ali, né? Às vezes, quando alguma igreja local tinha muita dificuldade, ele deixava um desses lá cuidando e depois ia se encontrar com ele, ou ele retornava àquela cidade, né? E tinha os obreiros locais, como Áquila e Priscila, que ele levantava e deixava ali numa determinada cidade. Amém? Depois nós vamos ver bastante nome de gente assim, que trabalhou com Paulo. Ficou registrado. Então, o pano de fundo para esse evangelho ser anunciado aos romanos é a antiga aliança. Porque a pergunta é assim: a igreja primitiva pregava, sim ou não? Sim. O que a igreja primitiva pregava? A Bíblia. Qual era a Bíblia que a igreja primitiva tinha? O Antigo Testamento. Então a pregação da igreja primitiva é uma mistura de duas coisas. É uma mistura
do Antigo Testamento, que eles, por serem judeus, dominavam o texto muito bem. E por isso então que os cultos surgem aos domingos e não aos sábados. Tem nada a ver com o dia do Papa, essas bobagens que falam por aí. Tem a ver com o fato que sábado era o dia do culto na sinagoga, e eles não podiam se dar o luxo de deixar de frequentar a sinagoga, porque lá tinha leitura pública da lei, dos profetas, dos salmos, dos escritos, e eles precisavam estar ouvindo para depois, no domingo, conectarem aquilo com a mensagem de Jesus e transmitirem na igreja. É simples isso. Não se esqueça que não só a pregação era pública, né, naquele tempo, mas a leitura era pública, porque as pessoas não tinham acesso a livro, apostila, como nós temos hoje aqui. Não tinham acesso. Só os grandes mestres e gente de muito dinheiro tinha acesso a essas coisas. Não havia bibliotecas públicas. Então o que as pessoas faziam? Né? A maior parte do conhecimento era transmitido de forma oral. Exatamente. Então era a oralidade, né? Então o que acontece? Sim, mas o ponto que eu quero tocar aqui é o seguinte: a doutrina neotestamentária, ela é a extensão natural da doutrina veterotestamentária. É a mesma coisa que eu dizer que a minha mão é a extensão natural do meu braço. Que novidade tem isso? Então, em nenhum momento na história da igreja, na história da doutrina, a não ser nos momentos de heresia, nos momentos de apostasia, fora isso, em nenhum momento você vê a igreja cortando o braço e dizendo: não, nós só queremos a mão, nós só queremos o Novo Testamento, porque é uma extensão natural. Então, toda a pregação neotestamentária do próprio Senhor Jesus Cristo vai usar personagens da antiga aliança, passagens da antiga aliança, princípios da antiga aliança. Para quê? Para revelar que Jesus é o Messias. Por que isso tem que mudar agora? Então Paulo, se você olhar aqui em Romanos, ele usa Adão, ele usa Davi, ele usa Abraão, ele usa Isaac, ele usa Jacó, ele fala de Sara, de Rebeca, de Moisés, de Isaías, de Oséias, de Elias e da lei. Isso que tem gente que diz que a doutrina de Paulo não tem nada a ver com o Antigo Testamento. Você pergunta para esse pessoal da hipergraça aí, eles dizem: não, eu sigo Paulo. Paulo seguia quem? As caraminholas da cabeça de alguém? Não, Paulo seguia Jesus, que é a palavra, o Antigo Testamento, que é a palavra da época, e continua sendo hoje. Eu ouvi um judeu messiânico dizer assim, que nós não somos salvos por cumprir a lei, mas nós somos salvos para cumprir a lei em Cristo. Isso faz toda a diferença. Então, Paulo se posiciona diante da igreja em Roma, anunciando Jesus Cristo como Messias dos judeus e Salvador dos gentios. Os judeus têm aquela visão do Messias, os gentios, o Salvador. Amém? Todos os ensinamentos do apóstolo aos romanos estão fundamentados no Antigo Testamento. Todos. Cujos textos citados são introduzidos com a expressão "está escrito". Então olha aqui, ó, esse negócio do "está escrito" é importante. Isso aqui é até coisa para prova. Toda vez que você vê no Novo Testamento essa expressão "está escrito",
é porque não só Paulo, mas qualquer escritor neotestamentário, ele vai introduzir ali um elemento, um princípio, uma citação do Antigo Testamento para confirmar ou esclarecer um conceito doutrinário que ele está transmitindo para nós no Novo Testamento. Então tem algumas chaves de leitura que o próprio texto nos dá, como por exemplo as repetições. Eu já falei várias vezes que toda vez que o texto repete é porque está dando uma ênfase, né? Em verdade vos digo, né? Está dando uma ênfase naquilo ali. E quando aparece a expressão está escrito, é citação do Antigo Testamento. Está escrito aonde? No Antigo Testamento. Tal cuidado revela a intenção de afirmar para o judeu o cumprimento das profecias na vida de Jesus Cristo, apontando o Senhor como o Messias. Amém, gente? Porque é aquela coisa, né? Principalmente para o judeu, né? Se não está escrito, e você vê que a igreja é tão judaica, inclusive foi uma aula que eu dei aqui num sábado também, né? Que foi a igreja de Bereia, lembra? Vocês dois aqui na frente estavam nessa, né? Cristina também. A igreja é tão judaica que os crentes bereanos só acreditaram na pregação de Paulo depois que eles conferiram tudo que ele falava no Antigo Testamento. Por quê? Porque está escrito. E se não está escrito, lixo. E a igreja hoje tem que aprender isso. Não me responda, só pense. Quanta coisa a igreja hoje, infelizmente, vai atrás que não está escrito. Então, sim, está na palavra, claro. Mas não, tem gente que mas tem gente assim que quer, tá? Tem gente que quer mistificar as coisas. A igreja é espiritual e mística também, tá? Mas nem tudo se mistifica, nem tudo se espiritualiza. Então tem gente que quer mistificar, tipo assim, quer colocar na sua cabeça que você conferir na escritura ou questionar caso não esteja escrito seria incredulidade, falta de fé, rebeldia, dureza de coração. Isso aí é conversa de gente incapaz, que não deveria estar no púlpito falando nada, porque é incapaz, incompetente para fundamentar sua mensagem na escritura. Aí fica falando bobagem por aí, ou distorcendo o texto, e não quer que ninguém questione, que ninguém pergunte nada. Aí como esse tipo de gente não vai admitir sua incapacidade, e muitas vezes está num pedestal, né? Vai dizer que você não é espiritual, porque você quer que ele comprove o que ele está falando. Ou seja, esse tipo de gente, ele se põe a si próprios como a autoridade final. E nós que ensinamos, que pregamos, enfim, nós não somos a autoridade final, nós somos o canal por onde a autoridade final, que é as Escrituras, passa. Entende? Por quê? Porque não quer pagar preço que vocês estão pagando de estar aqui num sábado de tarde. Isso é coisa de gente preguiçoso, incompetente, que não deveria abrir a boca para falar nada nas igrejas. Deveria ficar quieto, mudo. Aprender primeiro. Eu já falei muitas vezes. Para vocês não, acho que foi para os meus alunos da praia. Para os meus alunos da praia eu já falei assim, ó. Quem não quer ser humilde, quem não está
disposto a sentar para aprender, não deveria estar disposto a levantar para falar. Entende? Vamos lá. Aí depois eu escrever bobagem no Facebook, né? Aquela, né? Que teologia forma teólogo e não forma pastor, porque que forma pastor é o chamado. Eu fiquei olhando aquilo, pensando, o que passa na cabeça de alguém assim? É uma salada a cabeça dele, né? E o pior é que um monte de crente curtindo ali aquela bobagem. Eu não quis nem ver. Bom, quais são os assuntos abordados em Romanos? Vamos lá, gente, vamos dar uma panorâmica agora, capítulo a capítulo, tá? Primeiro capítulo de Romanos, é claro, a justificação pela fé. O justo viverá por fé. Possivelmente havia em Roma uma comunidade judaica expressiva, certamente havia. No início da carta, Paulo se coloca na condição de servo e emissário de Cristo, comissionado a levar o Evangelho de Deus às nações. Logo, usa o primeiro pano de fundo da antiga aliança, mencionando os profetas das Sagradas Escrituras, os quais profetizaram que Jesus Cristo veio da descendência de Davi e designado Filho de Deus, pois escreveu, vamos juntos, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Então olha onde é que Paulo vai buscar a messianidade de Cristo, lá nos antigos profetas. Bom, assim o primeiro capítulo se fundamenta nas profecias que revelam a identidade profética de Jesus Cristo. Paulo começa Romanos mostrando isso, que Jesus Cristo é o Messias. Por quê? Porque ele foi credibilizado, vamos dizer assim, pela mensagem profética, tá? Está escrito: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro, e este será o seu nome com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. É uma citação de Jeremias. Nesse capítulo 1 de Romanos, Paulo consolida como o justo deve viver, ao afirmar, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então aqui, quando ele usa essa expressão aqui, que é importante, primeiro do judeu e também do grego, o que o Paulo está indicando? Que o Evangelho é uma mensagem abrangente, né? Universal, em todos os lugares, para todos os homens. Que o Evangelho é uma mensagem que vai alcançar todos e vai confirmar todos num estilo de vida alinhado com a justiça de Deus. O que é a salvação? A salvação, poderíamos definir, é um estilo de vida alinhado com a justiça de Deus em Cristo. Se eu fosse você, eu escrevia essa. O que é a salvação? O que é a salvação? Poderíamos definir como um estilo de vida alinhado com a justiça de Deus em Cristo. Amém? É isso aí.
Ou seja, tem que ter um alinhamento. Cristo vai me alinhar com a justiça de Deus. Por quê? Porque a justiça de Deus precisa ser satisfeita, não é isso? Para que eu não morra nos meus pecados, é isso que a lei diz. Então eu não conseguia me alinhar a mim mesmo, o ritual não conseguia me alinhar por si mesmo, então Cristo me alinha. Por que eu estou dizendo isso? Porque aí você vê que a salvação, graça, ela vai vir a partir de todo o entendimento de uma perspectiva teológica fundamentada no cumprimento da lei. Por que a graça se manifestou? Não é porque eu sou lindo, maravilhoso, é porque a lei tinha que ser cumprida. E a lei tinha que ser cumprida e foi cumprida em Cristo, e continua sendo cumprida em Cristo, e também através do corpo de Cristo, hoje, para nós sermos salvos. Então, a lei não é apenas o elemento que conduz à graça, mas o alicerce que fundamenta a graça. Sem lei, não tem graça. Ou tem uma graça infundada, que é o que a gente está vendo por aí hoje. E não tem como você entender a graça sem conhecer a lei. Claro. Você vai entender o tamanho do sacrifício de Cristo, o poder que é o sacrifício de Jesus, se você não entender o sacrifício que era a lei. Sim. Você se conseguir. Não tem como você confiar na solidez de uma parede sem acreditar que embaixo dela tem um alicerce. O alicerce da graça é a lei. Tira a lei, assim como a parede sem o alicerce racha e cai. Pode falar. E o pior é que pensam que estão fazendo um favor para os outros, pensam que estão tirando um fardo. Não é pastor nenhum responsável por tirar fardo de ninguém. Quem tira o fardo é Cristo, e não tira, substitui por um que eu posso carregar. Esse detalhe aí. Oi? Exatamente. Amém? Mas isso aí é o liberalismo teológico invadindo as igrejas. Por quê? Porque aí não me importa uma igreja cheia de gente salva, me importa uma igreja cheia. E para ser cheia, eu preciso alargar a porta. Entendeu? Mas aí o que acontece? Aí você pega uma pregação desse pessoal, e você vai ver que ela é toda sem fundamentação, tá? Olha, não, mas às vezes até percebe, porque às vezes é tão sem fundamentação que não é nem uma questão de teologia, é uma questão de lógica. Qualquer pessoa um pouquinho inteligente vai perceber que esse tipo de mensagem vai se contradizer toda hora. Mas muitas vezes tem pessoas que percebem contradições na mensagem, mas permanecem no lugar. Por quê? Porque aquele lugar vai passar a ser tolerante com os pecados deles.
Aí é uma questão de conveniência. Pessoas que procuram ministrações e se adaptam. É o que acontece. É o que está acontecendo hoje. E isso não é novo na igreja, isso já aconteceu vários e vários séculos. Claro. A gente sempre volta ao ponto, é porque a gente não é eterno, mas se a gente viver pelo menos uns 200 anos, a gente iria quantas vezes talvez passar pelo mesmo caminho que alguns anos atrás já passamos. Por isso que o decreto é devolvidos ao propósito. Então, gente, olha aí, viu? São coisas que não é muito difícil entender, vocês já vão pegando. Então, primeiro do judeu e também do grego é a abrangência do evangelho, para todos serem salvos, ou seja, viverem um estilo de vida alinhado com a justiça de Deus. A doutrina tem um nome: justificação pela fé. E outra, justificação pela fé não é coisa da nova aliança. Aparece várias vezes na antiga aliança. Isso. Mas a que mais se destaca ali é a passagem de Abacuque 2,4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Abacuque está no Antigo Testamento, debaixo da lei, falando isso. Vamos ao capítulo 2, 3, 4 e 5 agora. Uma panorâmica. Do 2 ao 5, o tema principal vai ser o juízo de Deus e a sua justificação. Bom, o Paulo vai começar o capítulo 2 de Romanos com uma palavra de repreensão, colocando o homem no seu devido lugar. Diz assim: portanto és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja. O que Paulo está alegando aqui, como bom intérprete da lei? Que ninguém está sem pecado, seja judeu, seja grego, todos pecaram, todos estão na mesma situação, todos não têm desculpa pelo seu comportamento desalinhado com a justiça de Deus, especialmente o judeu. Por que especialmente o judeu? Porque dentre todos os outros povos são os que primeiro têm o acesso à lei. Então aqui o princípio é o seguinte, né? Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. Amém? Nesta narrativa do juízo de Deus ao homem, até o capítulo 3, verso 20, Paulo vai falando num tom de acusação, viu? E de sentença. Portanto, é indesculpável o homem quando julgas quem quer que seja. Aos olhos do Senhor, Paulo vai mostrar que o pecador não vai ser inocentado. A sua sentença não é anulada. E a sua acusação não tem defesa. Romanos 2,9: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Empenhado no combate ao pecado na vida do homem, Paulo em Romanos 3, do 10 ao 18, ele vai entrar num êxtase profético. E aí ele vai começar a conectar um monte de trecho de livros do Antigo Testamento.
Nessa passagem ele vai citar Salmos, Eclesiastes, Provérbios e Isaías, tudo encarreirado assim. Trata-se de palavras de insatisfação com o comportamento pecaminoso do homem. Então vejamos: pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito, lembram? Não há justo. Ele está fazendo uma referência a Eclesiastes 7:20. Nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Aí ele está fazendo referência ao Salmo 14:2 e 53, verso 2. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Referência ao Salmo 53:3. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Referência ao Salmo 14:1 e 53, versos 1 e 3. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Referência ao Salmo 5, verso 9, 140, verso 3. São a boca deles, eles a têm cheia de maldição e de amargura. Referência ao Salmo 10, verso 7. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Referência a Provérbios 1:16, Isaías 59:7. Desconheceram o caminho da paz. Referência a Isaías 59:8. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Citação do Salmo 36, verso 1. Então, em 8 versículos, ele cita 1, 2, 3, 4 livros do Antigo Testamento encarreirado numa linha de raciocínio só. Aí do capítulo 3, verso 21, até o capítulo 5 de Romanos, aí ele vai começar. Primeiro ele mostra o problema e acusa, conscientiza do estado de perdição, de afastamento de Deus, isso e aquilo. Aí ele vai começar a falar da justiça de Deus. Amém? E ele vai falar do centro dessa justiça, que é o que nós chamamos da doutrina da justificação. Amém? Bom, só isso aqui é uma matéria, mas eu botei aqui, aliás, ele botou aqui num parágrafo. Justificação. O que é justificação? Pode ser definida pelo ato pelo qual o pecador arrependido que crê na suficiência da obra redentora de Cristo, revelada no Evangelho, é liberto por Deus do domínio e condenação do pecado, segundo a misericórdia e graça divina, para usufruto da graça de Cristo, na qual é remido de todos os pecados, recebe vida divina e eterna, tornando-se filho de Deus. Amém? Então esse é o conceito teológico aqui da doutrina da justificação. Veja que eu não só sou liberto do domínio, mas também da condenação que o pecado impõe. Benefício, né? É isso mesmo. Usufruto é um benefício até você morrer. Como você não morre, ele não é teu, Cristo. Isso. Segundo a lei do homem. Segundo a lei do homem. Mas como Você comprou uma casa, eu te dou uma casa, mas eu não quero que essa casa vá para os seus filhos. Então eu faço um papel. Usufruto teu, porém a casa é minha. Então eu só vou ser dona dessa casa porque eu vou ser minha. Esse é o usufruto pela. Só que como a gente não morre, porque a nossa vida é eterna, ou seja, isso é interessante, que é um conceito jurídico que ela explicou aqui, mas isso mostra o quê?
Se nós temos o usufruto da graça, a graça não é nossa, é de Cristo. Nós só nos beneficiamos dela, mas não somos o seu dono. Aleluia. E nem podemos transferi-la a outros, porque quem a aplica é Cristo. A graça é só tua. Então, quando eu pego o Evangelho e o de Santi arrepende dos pecados e aceita Jesus como Senhor e Salvador, não é a graça de Cristo, Vanessa, que saiu de mim e se transferiu para Ele. Não, porque não é minha, é de Cristo, eu só tenho usufruto. É Cristo que vai atribuir ou imputar a sua graça diretamente a Ele, como imputou a mim. E eu nunca perco essa graça, porque com o usufruto eu só perco com a morte. Como eu me torno nova criatura em Cristo Jesus, então o pecado, a morte não tem mais domínio sobre mim, eu vou usufruir dessa graça eternamente. E aí nós vamos ter uma outra consequência, que é na doutrina da salvação. Por isso que eu acredito que a salvação é individual, mas também acredito que a salvação é eterna e imperdível. Porque se fosse possível perdê-la, não seria então o usufruto. Isso é um conceito muito associado com o Antigo Testamento, tá? No Novo Testamento não há explicitamente isso, porque o Novo Testamento fala de imposição de mãos para transferência ou comunicação, tá? De ministério ou de dons espirituais. Eu posso chamar isso simbolicamente de uma transferência de um manto. Agora, a transferência de um manto em si é uma coisa mais alinhada com a teologia do Antigo Testamento, que é o elemento profético. Hoje a transferência de manto seria a imposição de mãos. Eu posso impor as mãos, eu já fiz isso, impor as mãos e comunicar o dom espiritual que me foi concedido, compartilhar ou impartir com outra pessoa. Por exemplo, eu tenho muitos que foram meus alunos, que hoje são diretores de seminário ou professores de seminário, que um dia eu tive um direcionamento, chamei eles e disse: vem cá e eu vou impor as mãos, eu vou impartir do ofício de ensino com você. Não é com todo mundo que eu faço isso. E amém, o cara está lá desenvolvendo. Mas também não é uma coisa assim mística, né? Não é a mesma coisa que botar um pendrive na minha cabeça e todo o meu conhecimento passou para o cara. Não existe isso. Não adianta eu impartir as coisas se ele não corresponder de forma responsável com o que está recebendo. Claro. Mas isso é o quê? Isso é o quê? Tá vendo? Vai voltar na teclinha dela. Falta de teologia na igreja. Entendeu? Falta. Então, quando falta teologia na igreja, das duas uma. Aí é os extremos. Aí tem gente que não acredita em nada disso, vai dizer que isso tudo é uma bobagem. E tem gente que vai mistificar e dizer: nossa, agora o fulano de tal é igual o Beltrano, porque recebeu um manto. E não é. Eliseu recebeu o manto de Elias, mas Eliseu continuou sendo Eliseu. Ele não virou Elias. Oi.
Sim, claro. Eu tenho uma pergunta, pastor. Alguns slides atrás, Paulo falou sobre o julgar. Para a gente não julgar, porque a gente seria cair naquela situações de como é que eu vou dizer assim, não é castigo, não é a palavra. Que tipo de julgamento é esse? Esse slide aqui, né? Paulo inicia o capítulo 2 com uma palavra de repreensão, colocando o homem no seu devido lugar. Que homem que ele está falando aqui? O homem sem Cristo. Então aqui ele está falando do homem no seu estado natural, pecador, inimigo de Deus, desprovido da graça, tá? Que vai julgar a si mesmo como merecedor de alguma coisa, que é o que as religiões fazem, ou vai julgar o outro. Aí é aquela história do sujo falando mal lavado. Por aí, tá? Não dá para usar muitos exemplos da Bíblia, porque aí são pessoas que acabaram tendo depois um entendimento de Deus e da graça. Mas vamos pegar o pagão, o ímpio, tá? É aquilo que eu falei, é o sujo falando mal lavado, né? Agora, quando se aplica à igreja, a igreja é incentivada, tá? A julgar no sentido de avaliar a doutrina. Isso a igreja não só pode, como ela deve julgar. E também julgar no sentido de exercer a disciplina quando necessário. Paulo lá para aquele cara que estava tendo um caso com a madrasta na igreja de Corinto, ele manda a igreja julgar aquela situação e até entregar o cara para Satanás. Mas depois ele recomenda que se esse cara lá na mão do diabo se endireitou, é para a igreja então julgar novamente a questão e reintegrá-lo de volta. Não diz se foi reintegrado ou não, mas há uma recomendação. Entende? Então nós temos que colocar os versículos dentro do contexto. Por quê? Porque se você pega esse versículo aqui isolado, você vai entender assim: qualquer espécie de julgamento desagrada a Deus. E aí daqui a pouco você vai bater em algum ponto do Novo Testamento onde Deus fala para a igreja julgar determinada coisa. E aí você vai pensar que tem uma contradição na Bíblia. Não, mas peraí, mas lá fala para não julgar, que Deus recomenda julgar, afinal, julga ou não julga? Nesse caso aqui, que é o ímpio julgando o ímpio, não julga, porque isso não tem efeito nenhum. No caso do crente, quando necessário, para exortação, para disciplina, para correção, ou quando necessário para avaliar se uma mensagem é bíblica ou não, aí ele pode e deve julgar. Mas esse julgamento, a Bíblia deixa bem claro, tem que ser motivado pelo amor, quando se aplica ao próximo, e até mesmo quando se aplica a mim mesmo, porque a Bíblia também fala de julgar a si mesmo. Uma pessoa me questionou a respeito desse julgamento. E eu não tinha visto por essa parte que você falou, então eu falei para ela, essa pessoa assim, ó, e eu entendi, mas eu falei para ela, eu entendi que esse julgamento aqui era no sentido de condenação, de você condenar a pessoa por aquilo, quando você mesmo não foi condenado por Jesus, por cometer os mesmos pecados. Então eu falei para ela que esse julgamento não era uma questão de balançar, mas uma questão de executar a sentença. Porque só quem podia executar a sentença era o Senhor. Tá. E não eu, ser. Porque a palavra também diz: pelos frutos conhecereis uma forma de você olhar e julgar. Ele é muito bom, ele não é. Bom, foi bom mesmo. Tá. Mas aí o que aconteceu? Então tu está vendo como é importante o texto no contexto, porque aí tu deu uma explicação, tá, tu te saiu,
mas tu confundiu dois conceitos. Tu confundiu o conceito de juízo com o conceito de veredito, porque a condenação é a sentença. Agora, sentenciar é uma coisa, julgar é outra. Até no processo penal você vê isso, né? Então nem tudo ou todos que são julgados necessariamente todos serão sentenciados, mas nem todos condenados. Por isso que eu falei que o julgamento lá não é uma questão de você balançar e ver o que é certo e o que é errado, mas uma questão, eu achava que era, né? De você julgar e condenar, e executar uma sentença, entendeu? Mas aí tu tem que, depois tu volta e esclarece nessa linha que eu trouxe, que é melhor, porque aí é o texto dentro de contexto, entendeu? Senão ela vai ficar com esses dois conceitos jurídicos misturados na cabeça, tá? Vamos lá, daqui a pouquinho a gente toma uma aguinha. Deixa eu tocar o negócio aqui. A figura de Abraão como referencial da justiça de Deus mediante os termos da justificação, mostra o comportamento de fé que teve no invisível, impossível, extraordinário, para desfrutar de suas conquistas pelas promessas de Deus a ele. Então, Paulo em Romanos 4, verso 2 e 3, está citando Gênesis 15, verso 6, olha ali, ó. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Amém? Só terminando aqui esse pedacinho. Adão e Moisés também são apresentados como parte ilustrativa do ensino da justificação para o homem, sendo Adão como porta de condenação e Moisés como ato de justiça. Olha ali, ó. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, quem é que fez essa uma só ofensa? Adão. Assim também por um só ato de justiça, Moisés, que é a lei, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Quem é a justificação que dá vida? Jesus Cristo. Diferente, né? Porque quando você lê esse versículo, você pensa que o ato de justiça é Cristo, e não é Moisés. Justiça, lei. Então Paulo está dizendo, você vê que Paulo não desconsidera a lei, ele está dizendo, Adão cai, todos caem com ele. Moisés traz a lei é promulgada num único ato no Sinai, né? E através da lei, todos são empurrados ou encaminhados para a justificação que dá a vida, que é Cristo. Imagine uma arma, né? Imagine um arco e flecha, tá? Imagine um arco e flecha. A flecha é o homem, ok? O arco que dispara a flecha é a lei. O alvo é Cristo. Aí Paulo vai dizer, porque o fim da lei, fim ali não é o fim de terminar, ali é o fim no sentido de objetivo. Vai consultar o grego e você vai ver, porque o objetivo da lei é Cristo. Assim como o objetivo da flecha ao ser disparada pelo arco é acertar no alvo. Amém? A conclusão colocada sobre o juízo de Deus e sua justificação deixa clara a posição a respeito de Jesus Cristo. Ele é a personificação da
justiça de Deus para o homem. Amém?